Oi, eu sou a Bia, criadora aqui da Morello Handmade, e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa bolsa de crochê com acessórios em sintético, que é super prática de produzir e também de usar no dia a dia. Bora lá? Para fazer essa bolsa a gente vai precisar de todos esses acessórios e também de uma alça tiracolo para usar a bolsa no ombro. Caso você queira aprender a fazer os seus próprios acessórios, aqui no canal eu já tenho vídeo ensinando a fazer todos eles. Esse fundo, a aba, o suporte de alça e também a alça tiracolo com regulagem. Todos esses vídeos eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo. Para fazer a montagem dessa peça eu vou usar esse fio náutico de 5 mm, que é uma cor bege com um lurex dourado no meio. Eu vou utilizar também a agulha 4,5 para essa grossura de fio. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar um pedaço de mais ou menos 60 centímetros sobrando de fio nesse começo. E a partir de agora eu vou começar a fazer pontos baixíssimos em todos esses furos do fundo. Então, eu coloco a agulha aqui em um furo que eu prefiro que seja da lateral desse acessório, do fundo. E eu puxo o fio para frente, deixando esse fio aqui, os 60 centímetros, sobrando desse lado e vou pegando o fio que tá vindo lá do novelo. Sigo fazendo pontos baixíssimos em toda a volta, deixando aquele fio solto. Chegando no último furo, ao invés de puxar o fio do novelo, eu vou puxar essa ponta que a gente deixou sobrando. Passo por dentro desse último ponto baixíssimo e agora eu vou puxar todo esse fio para frente. A gente vai usar essa ponta aqui, esse pedaço de fio que a gente deixou sobrando, para fechar todas as fileiras dessa bolsa. Então aqui, ó, para fazer esse primeiro fechamento, eu vou colocar a agulha de trás para frente no primeiro ponto baixíssimo e vou puxar esse fio lá para trás. Agora eu vou colocar a agulha de baixo para cima para sair no meio desse ponto baixíssimo aqui. E aí eu vou pegar o fio e levar lá para baixo. Pronto, ó, fazendo dessa forma, todos os pontos vão ficando iguais, até nas outras fileiras que eu já vou mostrar para vocês. Agora, o fio do novelo tá saindo nesse espaço aqui, ó, nesse buraquinho. Eu vou indo da frente, vou colocar a agulha e aqui eu vou puxar o fio do novelo para frente. Vou dar uma certa altura e vou fechar um ponto baixo. Antes da gente começar a subir o corpo da bolsa, a gente vai precisar fazer uma fileira de ponto baixo em toda a volta desse fundo. E dependendo do fio, a gente vai precisar fazer alguns aumentos, especialmente nas partes curvas, mas às vezes também é necessário aqui na parte reta. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a quantidade de aumentos que eu vou colocar aqui nesse fundo com esse fio, mas aqui no canal eu já tenho um vídeo explicando para você qual que é a quantidade ideal de aumentos que você tem que colocar aqui no fundo de sintético, dependendo do fio que você está utilizando. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards também. No meu caso, com esse fundo e com esse fio, nesse primeiro ponto aqui eu vou colocar um aumento. Então, eu vou colocar no mesmo lugar 2 pontos. Nesse do lado, eu também vou colocar um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E nesse último aqui da curva, eu também vou colocar um aumento. Então, com esse meu fundo e com esse fio, nos pontos da curva, eu vou colocar aumentos em todos. Já aqui na parte reta, não é necessário colocar aumentos em todos os pontos. E aqui nos meus testes, ficou bom eu colocando 3 pontos sozinhos e um aumento apenas no meio desse acessório. Então, eu vou colocar um ponto sozinho aqui do lado. Mais um ponto sozinho. Mais um ponto sozinho. E aqui nesse do meio, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Do outro lado, eu vou fazer também 3 pontos sozinhos até chegar nos pontos da próxima curva. Então, eu vou colocar 1, 2, 3 pontos sozinhos. Chegando na próxima curva, eu vou colocar aumentos em todos os pontos da curva, que aqui no meu caso, né, são 5 pontos, 5 furos. Chegando do outro lado aqui, eu vou repetir o que eu fiz desse lado.
Então, eu coloquei 3 pontos sozinhos e um aumento, eu vou fazer a mesma coisa aqui. 3 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento. Esses 2 pontos são os pontos da curva, então, nesses 2 eu também vou colocar aumento. 2 pontos em cada lugar. Aqui falta fazer mais um ponto para completar esse aumento. E aí, todos os últimos pontos de todas as fileiras, ao invés de a gente fechar o ponto com o fio do novelo, a gente vai fechar ele com essa ponta aqui que tá sobrando. Então, eu vou fazer ela junto aqui com vocês. Vou colocar a agulha, vou puxar o fio do novelo ainda. Ficou com 2 argolinhas? Ao invés de puxar o fio do novelo, eu vou puxar essa ponta e vou fechar o ponto. Depois, eu vou puxar toda essa ponta para cima. Vou colocar a agulha de trás para frente na correntinha do primeiro ponto e vou puxar o fio para trás. Vou colocar a agulha de baixo para cima para sair no meio dessa correntinha desse ponto anterior. E vou puxar esse fio lá para baixo. Pronto, assim até o ponto do fechamento fica igual a todos os outros e isso também vai fazendo com que a parte interna da bolsa não fique com emendas. Então, agora eu vou começar a subir o corpo da bolsa. Para começar a fazer esses pontos de subida, eu vou colocar a agulha pegando só a alcinha de trás da correntinha de cada ponto e também vou passar por trás dessa argolinha que tem todos os pontos na parte de trás, ó. Eu coloquei a agulha bem próxima de onde tá saindo o fio do novelo, onde ele finalizou. Eu vou puxar esse fio pra frente, lembrando que a ponta solta tá aqui, ó, não tô puxando ela. Deixa ela ali de ladinho. Vou dar uma certa altura e vou fechar o primeiro ponto baixo. A partir de agora, eu vou seguir fazendo dessa forma, pegando na alcinha de trás da correntinha, passando ali atrás dessa argolinha também, puxo o fio pra frente, dou uma certa altura e faço um ponto baixo. Nessa parte, nessa fileira, a gente não vai fazer mais nenhum aumento, tá? Em todos os pontos, a gente vai fazer somente um ponto em cada ponto de base. Quando a gente não faz aumentos, os pontos começam a subir, ó, e isso vai começar a formar o corpo da bolsa. Aqui no último ponto, eu vou fazer de novo com vocês. Vou colocar a agulha aqui, conforme eu tava fazendo, puxo o fio para frente, dou uma certa altura, ficou com 2 argolinhas, em vez de puxar o fio do novelo, eu vou puxar aquela ponta sobrando. Vou puxar ela toda para cima, vou colocar a agulha de trás para frente na primeira correntinha do primeiro ponto e vou puxar esse fio lá para trás. Sempre ajusta o tamanho aqui dessa alça para ficar igual às outras correntinhas. Coloca a agulha de baixo para cima para sair no meio dessa correntinha anterior e puxa o fio lá para baixo. Agora dá uma ajustada se precisar. Deixa essa ponta de lado e volta a trabalhar com o fio do novelo. Agora eu vou começar a fazer o ponto fantasia que eu escolhi fazer nessa peça. Mas você pode fazer essa bolsa com qualquer ponto que você quiser. A partir de agora, daí é só você ir fazendo as fileiras, né, com o ponto que você escolher e ir fazendo o fechamento da fileira, como eu mostrei aqui para vocês. Cada ponto baixo é formado por um V, que é essa base do ponto, essas 2 alças aqui, e a correntinha em cima dele. Para fazer esse ponto fantasia, eu vou colocar um ponto pegando essa correntinha de cima, e o ponto da frente, eu vou passar a agulha dessa forma, assim, na frente do ponto, ó. Pegando as 2 alças que formam o V do ponto baixo. Ó, então, eu vou ver aqui onde tá saindo o fio do novelo. Próximo dele, eu vou colocar a agulha passando pela correntinha do ponto. Puxo o fio pra frente, dou uma certa altura e fecho o primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, que forma o próximo ponto, ao invés de fazer o ponto na correntinha, eu vou passar a agulha por essas 2 alcinhas do ponto.
Aí eu vou puxar o fio, passar por elas, dou uma certa altura, para ficar numa altura de ponto baixo mesmo, e fecho o ponto. Esse segundo ponto vai ficando torcido assim, o que vai formando o ponto fantasia. Logo do lado desse ponto aqui que a gente fez, tem uma correntinha, certo? Aqui eu vou colocar a agulha, puxar o fio e fazer um ponto baixo normal. Sempre olhe na correntinha seguinte, nunca olhe no ponto base, tá? Porque pode ser que você se confunda e ao invés de fazer o ponto aqui, você faça aqui. Só que essa correntinha aqui, ó, equivale a esse ponto base. Então, se você fizer o ponto aqui, vai ficar como se fosse um aumento, porque você fez 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, sempre seguir pela correntinha. Então, se eu fiz um ponto numa correntinha aqui, na próxima correntinha, vou fazer um ponto na base dele. Vou passar a agulha pegando as 2 alças do V do ponto, puxo o fio, dou uma certa altura e fecho o ponto. Na correntinha seguinte, coloco a agulha, puxo o fio, faço um ponto. Na próxima correntinha, na base dele, passo a agulha pela frente do ponto, puxo o fio, fecho. Próxima correntinha, faço um ponto baixo normal. Ó, então aqui eu fiz um ponto na correntinha normal, vou olhar na próxima correntinha, na base dele, vou passar a agulha dessa forma, vou puxar o fio da altura e fecho. Na correntinha do lado faço um ponto normal, olho na próxima correntinha, no ponto base dele, passo a agulha dessa forma, puxo o fio e fecho o ponto. Você vai seguir essa lógica até o final. Já dei toda a volta e agora eu vou fazer o último ponto aqui junto com vocês. E para fazer esse último ponto vai ser da seguinte forma, então vou colocar a agulha aqui, pegando as 2 alcinhas da frente do ponto, vou puxar o fio do novelo para frente, vou dar uma altura. E agora, na hora de fechar, novamente, ao invés de pegar o fio do novelo, eu vou pegar a ponta que tá sobrando. Para isso, ó, eu vou colocar esse fio para trás, o fio do novelo, vou pegar a ponta lá de baixo e vou passar por cima dele, ó. Tá vendo? Vai levar esse fio lá para trás. Vou pegar o fio aqui e fechar. Ó, então, vou fazer esse último ponto com vocês de novo. Vou colocar a agulha aqui, pegando essas 2 alças, puxo o fio do novelo, dou uma certa altura, coloco esse fio do novelo para trás, puxo o fio solto aqui por cima e fecho o ponto com ele. Agora, eu puxo todo esse fio para frente, deixo ali o fio do novelo atrás. Aqui, ó, foi o primeiro ponto baixo que a gente fez. Em cima dele tem uma correntinha. Tá vendo? Aqui eu vou colocar a agulha passando de trás para frente, pegando só essa correntinha. Vou puxar o fio para trás. Ajusto. Agora eu vou colocar a agulha de baixo para cima para sair nessa correntinha anterior. Aí puxa esse fio lá para baixo. Ajusta o tamanho dessa correntinha para ficar igual às outras. E pronto, essa fileira tá fechada. Aqui é o primeiro ponto baixo, ponto fantasia, ponto baixo, ponto fantasia. Eu vou deixar essa ponta de lado e vou voltar a trabalhar com o fio do rolo. Para fazer essa terceira fileira, o segundo com um ponto fantasia, eu vou começar a fazer o ponto em cima desse ponto fantasia aqui, ó. O último que a gente acabou de fazer. Eu vou colocar a agulha na correntinha dele, vou puxar o fio para frente e vou fechar o primeiro ponto baixo normal. No ponto do lado, ó, na correntinha do lado, no ponto base dele, tem um ponto baixo normal, certo? Eu vou colocar a agulha passando entre as 2 alcinhas da frente,
Vou puxar o fio, vou dar altura e vou fechar o ponto. Logo do lado tem uma correntinha. Vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo normal. Na correntinha da frente, no ponto base dele, vou colocar a agulha, vou puxar e vou fechar o ponto. A partir de agora, os pontos vão começar a ficar intercalados, os pontos fantasia. Então, tem um aqui, outro aqui, um aqui, vai ter outro aqui. Agora é só seguir esse processo até o outro lado de novo. Chegando aqui no último ponto de novo, então, vou colocar a agulha aqui passando por essas duas alças, puxo o fio do rolo, subo, deixo o fio do rolo para trás e puxo fechando com a ponta que tá sobrando. Puxo toda essa ponta para cima, coloco a agulha de trás para frente na correntinha do primeiro ponto e puxo essa ponta para trás. Coloco a agulha de baixo para cima para sair nessa correntinha anterior e puxo o fio lá para baixo. Ajusto o tamanho. Para continuar, vou colocar a agulha aqui em cima desse ponto fantasia, na correntinha dele. Puxo o fio para frente e faço um ponto baixo normal. No ponto seguinte, vou fazer um ponto fantasia, passando na frente do ponto baixo, puxo, fecho o ponto. No do lado, faço um ponto baixo normal. Na correntinha do lado, no ponto base dele, passo a agulha na frente do ponto e faço o ponto. Vou seguir fazendo esse mesmo processo por todas as outras fileiras, aí todas as outras vão ser iguais, é só você, caso você tenha alguma dúvida, aí você pode voltar um pouco o vídeo para essa parte aqui mostrando como fazer essa fileira, mostrando como fazer o fechamento. E aí eu vou subir aqui uma altura de fileiras de mais ou menos 16 a 17 centímetros. Pronto, terminei de subir aqui a quantidade de fileiras. No meu caso, eu fiz 15 fileiras e ficou com 16 centímetros mais ou menos. E agora a gente vai começar a fazer os acabamentos, que é colocar essa aba e também o suporte de alça na lateral. Começo centralizando a aba bem no meio da bolsa e seguro ela no lugar com os marcadores de carreira. Eu coloquei a aba do lado contrário de onde eu finalizei a fileira. Agora eu puxo o fio do rolo para frente e faço pontos baixíssimos em cada uma das correntinhas. Chegando na aba, eu tiro o marcador e sigo fazendo pontos baixíssimos, só que agora eu passo a agulha antes pelo furo do sintético. Corto o fio, deixando mais ou menos uns 40 centímetros de fio sobrando, puxo todo ele para frente e faço o mesmo fechamento como eu já mostrei nas fileiras anteriores. Depois eu vou caminhando com o fio dessa forma até próximo da aba. Agora eu uso esse fio para fazer esse acabamento na parte de trás da aba, pegando uma alcinha da correntinha e uma alcinha do crochê.
Esse é um modelinho de aba que já tem vídeo ensinando como fazer ele aqui no canal no YouTube da Morello. Então já se inscreve aqui no canal que em breve também eu vou trazer outros modelos para vocês. E me conta aqui nos comentários também quais outros acessórios em sintético que você gostaria de aprender. Chegando no final, eu puxo esse fio para dentro e escondo entre os pontos do crochê. Nessa parte de baixo do botão de imã, eu coloco um pingo de cola instantânea na parte de trás do botão e eu abaixo a aba para a posição certa, pressionando um pouco ali onde eu coloquei a cola. Para fixar esse suporte do botão, eu vou usar agulha de mão e linha de nylon 60 e vou passando ali pelos furos para fixar no crochê. Então ficou assim. Caso você queira, você pode passar também o fio do crochê aqui por esses buraquinhos, mas eu vou deixar assim mesmo. Aí aqui é só fechar a aba desse jeito. Agora a gente vai prender o suporte de alça aqui na lateral. Esse suporte de alça você pode prender de várias formas. Você pode prender assim com os dois lados para fora, com os dois lados para dentro, ou você pode prender assim, um lado para fora e um lado para dentro. E a minha argola fica aqui em cima. Eu vou prender dessa forma aqui. Eu vou usar também a agulha de mão e a linha de nylon 60 para prender essa parte. E você poderia usar também aqui uma argola mosquetão nessa lateral dessa bolsa. Mas nesse caso, como eu estou usando uma meia argola, esse suporte de alça serve principalmente para estabilizar ela no lugar. Se a gente prende ela direto no crochê, pode ser que ela fique entortando, o que não dá um aspecto muito legal na peça. Então, o suporte de alça, além de ter essa funcionalidade, ele também traz um charme a mais ali na peça, né? Um detalhe a mais de sintético. Já tem vídeo desse suporte também aqui no canal e você pode usar ele como base para fazer em outros formatos também que você preferir. E assim ficou o resultado final. Comenta aqui embaixo o que você achou e se você tiver interesse em começar a fazer os seus próprios acessórios em sintético, não deixe de clicar no botão de seguir e ativar as notificações aqui embaixo para não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Por hoje é isso então, beijão e até mais!